O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Querido Gustavo, seminarista, queridas irmãs canossianas, amado povo de Deus, é claro que estando a 15 dias de celebrar a grande solenidade de Pentecostes, encerrando o ciclo do tempo da Páscoa, a liturgia, a palavra, já começaria nesse domingo a falar para nós sobre, especialmente, o Espírito Santo. O mesmo que estava desde toda a eternidade perscrutando toda a criação, toda a humanidade que nos assola, mas que também é criada para que possamos chegar a Deus. Esse mesmo Espírito aparece para nós na liturgia desse sexto domingo da Páscoa, a fim de que nós possamos entender que não basta estar aqui, que não basta estar fazendo as coisas e nomeando-as como se fossem de Deus. É preciso ter consciência do que se é. Quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, nós até ficamos assim meio confusos por conta daquilo que nós conhecemos sobre o batismo. Já é era apostólica, já é geração pós-pascal. Por isso as pessoas eram batizadas, mas faltava algo nelas. Elas aderiam ao primeiro anúncio dos apóstolos, mas elas ainda faltava uma certa consciência de fé, que fizesse com que elas tivessem coragem de testemunhar o que eram, o que se tornaram a partir do batismo, ou seja, faltava coragem para testemunharem que se tornaram filhos de Deus. E nós sabemos muito bem que a característica principal de um filho é exatamente a obediência, a submissão. Um filho que não obedece, que não é submisso aos seus pais, está indo contra a natureza de ser filho. E é por isso que isso aparece muito bem claro para nós no Evangelho de hoje. Me ama? Tudo bem. Está me obedecendo? Está obedecendo os meus mandamentos? Porque se não estiver obedecendo meus mandamentos, não me ama. O Senhor é muito claro no Evangelho de hoje. E o mais interessante é que o Senhor deixou para que a igreja divulgasse os mandamentos, orientasse os mandamentos, ou seja, está obedecendo a voz da igreja? Não me ama. Mas faltava isso nas pessoas daquela época,
E pode ser que hoje esteja faltando essa noção, esse senso de fé mais apurado, mais refinado, mais consciente nas pessoas. A primeira leitura de hoje fala de diversos que eram curados quando a imposição de mãos era feita neles pelos apóstolos. Da mesma maneira, a consciência de fé nos batizados em nome de Jesus Cristo lhes era alcançada a partir do momento em que os apóstolos também impunham suas mãos e pediam o Espírito Santo sobre as pessoas. Isso nos faz lembrar também outro sacramento da igreja, por causa do gesto da imposição das mãos, que é o sacramento da crisma. Porque se no batismo recebemos o Espírito Santo e o recebemos, nos tornamos templos dele, ele habita em nós, e é por isso também que Jesus fala: não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês, eu estarei dentro de vocês. Se estiverem obedecendo a isso, testemunhando a isso, a essa moradia que você se torna minha, você me ama, você faz jus, você é templo. Por isso, meus irmãos, não basta estar, tem que ser. Nós encontramos ao longo da nossa vida muita gente que está, veste a camisa, faz um monte de coisa, mas não é, não tem consciência do que faz. Isso se deve a dois grandes motivos. O primeiro deles é essa grande influência que nós deixamos acontecer na nossa vida pela cultura que vivemos e o modo social que se vive hoje. Porque o modo social que se vive hoje, o modus operandi da sociedade de hoje é o ser humano ser promovido a partir da quantidade de coisas que ele faz. Quanto mais um ser humano for eficiente, não importa se ele está sendo eficaz, quanto mais eficiente um ser humano é, mais promovido ele se torna, mais o salário cresce, e aí mais o poderio de compra aumenta, porque é eficiente. Mas se você for investigar em tanta coisa que se faz, muitas dessas coisas não se tem consciência do que está fazendo, faz por fazer. É por isso que de vez em quando você anda esquecendo o celular nos lugares, é por isso que de vez em quando você sai de casa para fazer um monte de coisa e esquece a metade da papelada em casa, é por isso que você às vezes esquece o horário do seu médico, do seu dentista. Tem gente que agenda a conversa com o padre e não aparece e também não avisa. É por isso. Estamos vivendo por viver, estamos fazendo por fazer, porque estão dizendo para nós que um ser humano importante é um ser humano que faz, independente se ele está todo inteiro fazendo. E para a fé, meus irmãos, tem que ser exatamente o contrário. Deus quer que nós respiremos para fazer as coisas, porque se não se respira, se não se observa o que está fazendo, muita coisa importante passa despercebida na vida. E nestes detalhes que passam, que não vão voltar mais, nesses detalhes que passam, Deus pode estar escoando junto. Porque Deus funciona dessa maneira, nos detalhes pequenos da nossa vida, que a correria não deixa que nós percebamos. A lógica do relacionamento com Deus é e sempre será diferente da lógica do nosso relacionamento com o mundo material. A lógica é diferente porque Deus, inclusive, sustenta o que é material para que nós possamos viver. É Deus que está sustentando todas as coisas. Quando nós olhamos essas curas que se promovem ali na primeira leitura e tantas outras que conhecemos na Sagrada Escritura, nós ficamos admirados com tudo que acontece. São coxos, são paralíticos, é mulher que há anos sofre de hemorragia, é cego, é mudo, é tudo quanto é tipo de doença que é curada física. E a gente precisa entender que antes
da cura, que é maravilhosa, sem discussão aqui, é uma alegria para alguém receber uma cura, e nós ficamos felizes, mas antes da cura acontecer, existe alguém que é infinitamente mais importante que a cura, que se ela não acontecesse, deveria continuar sendo importante, que é o nosso Deus. Ele continua sustentando todas as coisas, e é essa consciência que o Espírito Santo nos é. É por isso que um ser humano que não reza ao Espírito Santo pode correr um grande risco de sofrer de uma amnésia de Deus sem tamanho e começar a fazer as coisas contando com as próprias energias, como se desse conta e não dá. Se hoje o Espírito Santo aparece para nós como essa tomada de consciência, é porque daqui a pouco ele vai surgir para nós com o aspecto da memória, que nós falaremos no dia de Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, outro exemplo claro, para deixar aqui para nossa reflexão, nesse 6º domingo da Páscoa, que nós fazemos muitas coisas sem tomar consciência, é, por exemplo, aquelas tantas vezes que nós viemos para a missa por vir. Porque dizem para nós que é preceito dominical e eu só venho por isso. O meu corpo está aqui para receber a graça, mas a alma, que deveria ser a grande agraciada, porque é ela que é eterna, está longe. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós viemos, mas estamos aqui ouvindo, vendo, sem enxergar, sem escutar como deveria, porque estamos preocupados com aquilo que temos para fazer depois da bênção final da missa. Já é efeito dessa avalanche de problemas que o modo de viver da sociedade nos traz. É contra isso que nós temos que trabalhar e rezar. Sermos seres humanos inteiros em todos os momentos da nossa vida, inclusive e principalmente quando se trata de fé e de Deus. Peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, junto de São José, seu castíssimo esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,